Uma das obras literárias mais inquietantes já escrita tem uma história que parece mentira. Um livro que foi escrito ao longo de uma vida e que nunca teve fim, escondido num baú desconhecido do público. Essa é a história do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, um dos mais controversos escritores da história da literatura. Morreu aos 47 anos, mas ele não ganhou a vida como poeta. Para sobreviver, montou uma editora, lançava livros e criou uma revista. Foi colaborador editorial da revista Presença e fazia algumas traduções e alguns outros tipos de bico. Ainda que não fosse exatamente um desconhecido em seu tempo, o português publicou pouco em vida. E o que ninguém contemporâneo a ele sabia é que ele guardava um baú com mais de 30 mil páginas escritas. Tesouro encontrado exatamente 47 anos após sua morte. E junto, o livro do Desassossego. Às vezes me ocorre, com triste deleite, que se um dia, em um futuro do qual não farei parte, as frases que escrevo forem lidas e admiradas, então finalmente terei minha própria família, pessoas que entendem a mim, minha verdadeira família na qual nascer e ser amado. Mas longe de nascer nela, já terei morrido há muito tempo. Serei entendido apenas em efígie, quando a afeição não puder mais compensar a indiferença que foi a sorte do homem morto em vida. Talvez um dia eles entendam que cumpri, como ninguém mais, meu dever instintivo de interpretar uma parte do nosso século. E quando entenderem isso, escreverão que o meu tempo eu fui mal compreendido. Que as pessoas ao meu redor foram infelizmente indiferentes e insensíveis à minha obra e que foi uma pena que isso acontecesse comigo. E quem escrever isso não entenderá meu equivalente literário naquele futuro, assim como meus contemporâneos não me compreendem. Porque os homens aprendem apenas o que seria útil para seus bisavós. A maneira certa de viver é algo que só podemos ensinar aos mortos. Em seus versos desordenados e com a possibilidade de ser milhares de livros possíveis, encontrados em manuscritos, era como um diário íntimo. E profeticamente ele escreveu tudo o que se concretizou. Está acontecendo agora com essas palavras. Quase um século depois de sua existência, toda sua fortuna está sendo feita. Passamos a vida sem saber quem somos, mas não Pessoa. Ele conhecia seus múltiplos eus e mantinham amizade entre si. Se correspondiam por cartas, trocavam críticas e suas reais identidades foram muito bem guardadas ao longo de sua vida. Até que 21 anos após a criação de Alberto Caeiros, o que ele chamou de heterônimo, mandou uma carta a seu amigo revelando a real identidade de seus misteriosos e nunca visto amigos poetas. Fernando Pessoa forjou esses e dezenas de outras pessoas com data de nascimento, principais características, com mapas astrais e múltiplas formas de escrita. Responsável pela editoração dos poemas de Alberto Carreiro e Ricardo Reis, seus heterônimos mais conhecidos, seus poemas eram publicados na mesma página da revista onde colaborava, chamada Presença, sem o menor pudor de sua dissimulação. Mas somente após encontrarem um baú perdido que toda a genialidade por trás de Fernando Pessoa foi de fato conhecida. Esse baú de fato existiu e foi vendido em um leilão. Atualmente, essas mais de 30 mil páginas foram decretadas Tesouro Nacional de Portugal. São manuscritos, cartas, páginas datilografadas, poemas reescritos que superam os originais e mais uma centena de variedades de escrita estão sendo reunidos numa grande coleção da Biblioteca Nacional de Portugal.
mas é na obra O Livro do Desassossego, escrito por mais uma pessoa que nunca existiu, que estão as reflexões e devaneios de uma vida inteira de Fernando Pessoa, onde escreveu desde a juventude até os últimos dias de sua vida. Confissões aterradoras sobre o tédio, sobre a existência, sobre a complexidade e simplicidade da vida, sobre a contradição e o paradoxo que permeia nossos sentimentos, e muitas questões inquietantes e por vezes perturbadoras que nos passam à mente. O livro são fragmentos sem ordem, e talvez seja assim mesmo que Pessoa o publicasse, com páginas soltas em uma caixa que remete a um baú, e que ficasse a cabo do leitor ordenar os trechos sem números, sem datas, sem cronologia, às vezes poemas, às vezes fragmentos de frases e devaneios, às vezes diários íntimos, e assim como são os sonhos que se confundem com a realidade. E não foi ele quem escreveu, e sim mais um de seus personagens, Bernardo Soares, um guardador de livros que conheceu Pessoa numa cafeteria. E foi então que Bernardo Soares começou a ler para Fernando Pessoa o seu livro do Desassossego. Soares, o mais autobiográfico personagem até então criado, dentre tantos outros que ainda estão à espera de ser revelados. Tudo isso transforma o livro do Desassossego uma das obras mais profundas e complexas de Fernando Pessoa. Situando-se entre a não ficção e a ficção, é frequentemente visto como a autobiografia mais estranha já escrita. Em suas palavras, podemos sentir o tédio esmagador da vida cotidiana, saber que nada será diferente até o fim da vida, mas ao mesmo tempo o paradoxo de fazer parte de quem se é, o próprio cotidiano. Da rua que todo dia passa, de sempre as mesmas caras, como se a vida fosse uma sinfonia síncrona, todos os dias, o sossego e desassossego do dia a dia. Ao mesmo tempo que conforta e espanta saber que amanhã será como hoje. Essa sensação de tédio do cotidiano e ao mesmo tempo sendo ele o conforto. Em toda a sua obra tem esse paradoxo, essas contradições que parecem inerentes à própria vida. Tem vezes que gostaríamos de nunca ter nascido, noutros sentimos que a existência é linda. Tem dias que a consciência da morte faz a vida sem sentido. Às vezes, a certeza da morte faz a gente dar valor aos familiares, aos amigos, aos vizinhos. E ele desenha esses paradoxos, às vezes na mesma sentença, outras ao longo das páginas desordenadas, como uma representação da própria confusão dos sentimentos que experienciamos ao longo da vida. Às vezes entusiastas, às vezes deveras melancólico, dolorido e vazio. Ao mesmo tempo que escreve ser inútil suas palavras, sabe que pode ser palavras amigas para uma alma triste. Ao mesmo tempo que sonha com as férias e fantasia com dias de sossego na praia, sentiria falta da familiaridade dos personagens do seu cotidiano mundano e sem graça, que são a razão do seu desassossego e a busca por sossego. Emaranhamentos, emaranhamentos. São uma das palavras que em algum momento se conectam com sua definição de tédio. Uma página entre as mais de 500 que compõem a enigmática autobiografia. Poderia ser a última página resumindo toda a sua obra literária, ou quem sabe a própria existência. Esses fragmentos perdidos por décadas e escritos por décadas mostram veracidades em seu trecho de seu livro, que para ele morreu desconhecido, revelando como Fernando Pessoa passa suas horas livres, escrevendo, fugindo do tédio da existência, quando nada mais alimenta sua alma, quando parecia não sentir mais sede por novas experiências, quando a alma se sente mais cansada que o cansaço que carrega no olhar. Também é possível acreditar a solidão de sua vida, sem amores, sem sonhos, sem amigos. Por isso talvez tantas pessoas que nunca existiram em sua vida, para preencher o vazio e falta de sentido que carregamos dentro da alma. Ou talvez fosse somente uma necessidade absurda de ficar só e expressar o que era incapaz de conter em si. Ou o despêndio deliberado de energia em uma grande obra literária planejada minuciosamente e que foi incapaz de concluir e publicar como de fato pensava que iria. Ou talvez um comportamento obsessivo compulsivo para camuflar a dor
de tantas perdas? Nunca saberemos. Tivemos a sorte de ter sido encontrado quase meio século depois de sua morte, essa arte inacabada. E essas dezenas de milhares de páginas que nunca acabavam podia representar, como mesmo dizem, um trecho, a vantagem que por vezes temos que a vida nunca termine. Os aspectos filosóficos e existenciais que permeiam suas prosas, versos, estrofes e todas as personalidades que existem dentro de si, talvez seja a missão de sua arte, mostrar que somos complexos, contraditórios, cheios de paradoxos. E tá tudo bem, por vezes ser profundo, por vezes fútil. Ser capaz de ao mesmo tempo gravar na memória fotográfica com precisão as sutilezas das expressões no entonamento das palavras do locutor e não ouvir sequer uma palavra do que foi dito por estar devaneando em outros pensamentos. Quem nunca? E assim, de certa forma, vamos nos identificando e sentindo gratidão por saber que não estamos sozinhos quando nos sentimos inúteis e úteis, grandiosos e irrelevantes ao mesmo tempo. Fernando Pessoa, poeta português, nasceu 13 de junho de 1878 em Lisboa, onde também morreu. Perdeu o pai na infância e até a adolescência perdeu 3 irmãs que morreram ainda quando criança. Produziu textos provocativos e inovadores. Pessoa faleceu em 30 de novembro de 1935, deixando um legado completo e inacabado, assim como talvez o é a própria vida. Um dia antes de morrer, Fernando Pessoa escreveu a lápis: "Não sei o que o amanhã trará", deixando em suas últimas palavras escritas uma das poucas certezas que carregamos.